Olá, tudo bom com vocês? Estamos iniciando uma disciplina nova, música 1. Vamos aprender música. Por que vamos aprender música? Dentro do nosso, claro, aula de música para os que estão aí, querem aprender algo sobre música. No nosso curso, nós utilizamos o som, a música para tudo, né? Tanto tocando instrumentos como utilizando o som, né? E importante que quando nós fizermos o ao vivo no instrumento, né, nós estaremos formados sabendo o que fazer. Não vamos depender dos outros, e sim de nós mesmos, para meditação, para culto, para reunião, para até descontração, tá? Então vocês vão aprender, vou começar com a partezinha teórica, eu vou ensinar música para vocês, depois a gente entra no instrumento, tá? Por isso, música 1. Então, vamos lá. O som. Você já percebeu como o mundo está cheio de barulho, né? Mas você já parou para pensar o que é som? Aqui dois bonequinhos e um monte de barulho, som saindo. Vamos lá. Pois bem, som é tudo que nossos ouvidos podem ouvir. Sejam barulhos, pessoas falando, ou mesmo música. Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia e do universo em vibração e movimento. Experimente fechar os olhos e ficar atento aos sons que nos cercam, certo? Você vai ficar aí alguns minutinhos parado, ó, só observando todo esse barulho, esse envoltório que você está escutando, chama-se som. Então, percebeu como o silêncio é algo quase impossível? É tão impossível como você está num lugar tão silencioso, você escuta a sua batida cardíaca. Os cientistas nos ensinam que o som é o resultado das vibrações das coisas. Tudo o que existe na natureza pode vibrar. Essas vibrações se propagam pelo ar ou por qualquer outro meio de condução. Chegam aos nossos ouvidos e estão transmitidas ao cérebro, para que possam ser identificadas. A vibração regular desses objetos produz sons com altura definida, em que você percebe como uma nota musical. Esses sons são chamados de sons musicais. Por exemplo, os sons produzidos pela flauta, doce ou outros instrumentos musicais. Então, nós temos os sons barulhos, batidas, e temos os sons musicais, que que é emitido por um instrumento. Já a vibração irregular produz sons sem altura definida, em que você não consegue distinguir a nota musical. Alguns desses sons são popularmente chamados de barulhos ou ruídos. Por exemplo, o som de um avião ou de um liquidificador. Alguns instrumentos de percussão, como os tambores, também não possuem altura definida. Perfeito? Então, existe muito instrumento que pode emitir barulhos. O tambor, por exemplo, emite barulho. A percussão, batida, de acordo com sua metodologia e seus devidos desdobramentos, vão virar sons, vão virar notas musicais. Os parâmetros dos sons. Intensidade. Então, dentro dos sons, temos intensidade. É a propriedade que nos permite distinguir sons fortes e sons fracos. É o grau de volume sonoro. A intensidade do som depende da força empregada para produzir vibrações. Então, alguém gritando em um megafone e o canto de um pequeno pássaro são exemplos de sons fortes, sons altos. Perfeito? Então, a intensidade ela vai praticamente graduar esse volume. E a duração é a propriedade de nos permitir, que nos permite distinguir os sons longos e os sons curtos. A música, na música, o som vai ter sua duração definida de acordo com o tempo de emissão das vibrações. Longo, curto. Você pode utilizar na música um som com uma intensidade forte, mas com a duração pequena.
Batida de um surdo, bum, ele vai ter uma intensidade forte e vai ter um tempo de duração curto. Na nota aguda do teclado, você vai apertar, ele vai soar, ele vai ter uma intensidade de vibração curta, fraca, e um som longo, não do piano, e sim do teclado. Perfeito? O piano também é um som. Então, temos aqui a altura. É a propriedade do som que nos permite distinguir sons graves, sons mais grossos, médios e agudos, sons mais finos. A velocidade da vibração dos objetos é que vai definir sua altura. As vibrações lentas produzem sons graves e as vibrações rápidas produzem sons agudos. Perfeito? Então, nós temos aí a altura, né? Ó, já vimos a intensidade e a duração. Agora, a altura, né? Vamos dizer assim, o volume daqui. Uma curiosidade, a altura dos sons depende também do tamanho dos corpos que vibram. Uma corda fina e curta produz sons mais agudos que os de uma corda longa e grossa. Assim como uma flauta pequenina de tubo bem fino também produz sons mais agudos do que um instrumento de sopro com um tubo longo e grosso, como a tuba. Vamos falar sobre o timbre. É a propriedade do som que nos permite reconhecer sua origem. O timbre diferencia, personaliza o som. Por meio do timbre, identificamos o que está produzindo o som. Por exemplo, quando ouvimos uma pessoa falar, um celular tocando, ou mesmo um gatinho miando, podemos saber qual a fonte sonora produziu o som por causa do timbre. Então, o timbre é a propriedade do som que nos permite reconhecer a origem daquele som. Então, tem o timbre do celular, o timbre do gatinho, o timbre do instrumento, e assim por diante. Nós vamos parar por aqui. Né? Essas aulinhas são sempre curtas, tá? Depois vai vir aula 2, aula 3. Para quê? Como eu digo em todas as aulas das outras disciplinas, eu falo nessa também. Faça um mapinha, estude, vai botando as particularidades, tudo. Para quê? Para que você, na continuidade, você precisa ler tudo de novo. As palavras-chave. Está tudo aqui dentro. E você, com as palavras-chave, você vai relembrando e encaixando na matéria conforme você vai aprendendo e vai adquirindo informação. Tá bom? Então vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre o silêncio, tá bom? E dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, que isso ajuda a desenvolver o nosso canal e melhorar o nosso canal também e a divulgar o nosso trabalho. Tá bom? Então até a próxima aula.